There's a Torah, and I'm speaking about the Existe uma Torá. Estou falando aqui sobre a lei de Deus, os mandamentos de Moisés. Eles ainda têm importância para os crentes? Faço essa pergunta porque muitas pessoas ensinam e dizem que Deus acabou com a Torá. Qual é a resposta bíblica? É exatamente sobre isso que falaremos na edição dessa semana do Curtas do Apocalipse. Então, eu te convido a pegar a sua Bíblia e olhar comigo no livro do Apocalipse, capítulo 15, porque a Torá é mencionada nesta parte da Escritura. Recentemente, alguém me enviou um e-mail compartilhando comigo seu ponto de vista e eu sou grato por isso. De acordo com ele, na verdade, a Torá não é mais importante ou relevante e não tem nenhum significado para o crente. Então, o respondi fazendo a seguinte pergunta: será que a Torá ainda é significativa para Deus? Veja, nós precisamos concordar com o Senhor. Será que Deus ainda vê importância na Torá? Sabemos que a Torá não é um instrumento de justiça. O que quero dizer é que, se eu pego a Torá e a aplico em minha vida, será que isso me torna justo? Não. A Torá não é um instrumento de justiça. Mas a Torá define o que é certo e o que não é. Biblicamente, nós vemos uma ligação entre o julgamento e a lei de Deus. A lei de Deus é o instrumento que ele usa para julgar, para colocar as coisas em ordem, para colocar as coisas em condições adequadas. O que quero dizer com isso é que, quando caminhamos no Espírito e cumprimos a justiça da lei, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 4, o que acontece? Bênçãos. Biblicamente, há uma ligação entre cumprir os mandamentos e ser abençoado. Da mesma forma, quando ignoramos e violamos os mandamentos de Deus, experimentamos maldições. O que Moisés diz aos filhos de Israel? Ele diz: neste dia, coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, de forma que possamos escolher a vida e encontrar bênçãos. A relevância para esse estudo se encontra em 2 versículos em Apocalipse 15. Esse é o contexto. Obviamente, Apocalipse 15 aparece antes de Apocalipse 16. E o que acontece em Apocalipse 16? A ira de Deus é derramada em plena medida. É aqui que eu quero que você entenda. Quando olhamos no livro do Apocalipse e Deus está começando a derramar toda a sua ira sobre a criação. Sabemos que o resultado será a ordem de Deus. Vou te falar isso de outra forma. O resultado do julgamento de Deus será o estabelecimento do reino de Deus. Mas eu quero que você veja o que está escrito nesses 2 versículos. Olhe comigo, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 15. Vamos olhar em apenas 2 versículos, o 5 e o 6. Está escrito: depois disso, eu olhei e eis que... E se sua Bíblia diz o templo, está incorreto. Não é a palavra templo. Em grego, o termo templo é a palavra hieron, que fala sobre o templo de maneira bem generalizada. A palavra usada aqui é neos. Uma de suas traduções é santuário, que neste contexto, e frequentemente, é o caso, pois está se falando do Santo dos Santos. De um estudo sobre o tabernáculo, sabemos que há uma ligação peculiar entre o tabernáculo e o templo. Primeiro veio o tabernáculo, depois o templo foi construído em Jerusalém. Encontramos nas Escrituras, no livro de Hebreus, por exemplo, que Moisés, quando inspecionava o prédio do tabernáculo, foi instruído a fazer as coisas como modelo de como era no céu. Então foi uma representação, uma cópia, eu diria, daquilo que está no céu. Aqui não estamos falando sobre algo na terra,
mas sobre o tabernáculo celeste. E uma vez mais lemos, olhe novamente o versículo 5 do capítulo 15. E eis que o Neos, o santuário do tabernáculo do testemunho, se abriu nos céus. O que está do lado de dentro do Santo dos Santos, principalmente para nosso propósito? É a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança também é a Arca do Testemunho. A que ela se refere? O que está sendo comprovado? Bem, aquilo que estava na Arca, em um aspecto que vemos de uma perspectiva do Antigo Testamento, destaco que é uma perspectiva do Antigo Testamento. São as tábuas que se referem à Torá, aos mandamentos de Deus. Então, olhe de novo. Ele diz: eis que o santuário do tabernáculo do testemunho se abriu nos céus, e dele saíram 7 anjos, que tinham as 7 pragas. Observe que esses anjos, por terem essas pragas, as 7 pragas, saíram de onde? Uma vez mais, está escrito a mesma palavra, Neos. Eles saíram do santuário, do Santo dos Santos. E por que isso é importante? Que é o significado da palavra Neos, ao invés de Hiron. Estamos falando sobre o local onde está a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho. É por isso que aquela palavra é usada lá, o tabernáculo do testemunho, que quer dizer a estrutura que segurou a Arca da Aliança. E quando Deus está começando a julgar com justiça este mundo, para que possa colocar as coisas em sua ordem, numa ordem justa, qual é a fonte deste julgamento? Baseado no que vemos aqui, é a lei de Deus, é a Torá. É por isso que o tabernáculo do testemunho se abriu nos céus. Então, a revelação encontrada na Torá pode sair desse julgamento para definir as coisas na justiça, de forma que o reino de Deus se estabeleça. Então lemos: e saíram os 7 anjos que tinham as 7 pragas, e eles saíram do santuário, estando vestidos de linho puro, ou limpo, que também era brilhante, e cingidos em volta do peito, sendo cingidos de faixas douradas. Este detalhe do ouro também é importante, pois sabemos que o propiciatório sobre a Arca da Aliança era de ouro puro. Sabemos também que a Arca da Aliança foi feita de madeira de acácia e coberta com puro ouro. Assim, vemos que o ouro é importante, pois nos lembra desse objeto, a Arca da Aliança. Tudo isso serve para nos mostrar que Deus vai usar a Torá, os seus mandamentos, para trazer julgamento sobre aqueles que não tinham fé, e a vida eterna, sobre aqueles que tinham fé. Uma outra forma de compreendermos isso é que Deus vai abrir aquele tabernáculo de testemunho nos céus e vai fazer sair 2 coisas. A maldição que vai consumir e destruir aqueles que não têm fé, aqueles que rejeitam a redenção do Cordeiro, aqueles que aceitam a redenção do Cordeiro. Eles vão experimentar a bênção eterna, a bênção do reino. Então, quando olhamos nos últimos dias, sob a perspectiva de Deus, a Torá ainda tem relevância e significado. E é por isso que, se tivermos em mente o reino, a Torá vai ocupar um lugar muito importante em nossos pensamentos e em nosso comportamento. Bem, obrigado por assistir e até nosso próximo episódio do Curtas do Apocalipse. Shalom. Shorts. Shalom.
Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.